Olá, meu nome é Gustavo Faleiro, eu sou pastor da área de adoração aqui na Igreja do Recreio. É bom demais ter você aqui. Esse material está sendo produzido, em primeiro lugar, para a equipe de louvor da Igreja do Recreio. Mas talvez você não seja da equipe de louvor e esteja assistindo esse material. Aliás, talvez você não seja nem da Igreja do Recreio e esteja assistindo esse material. Então eu quero te dizer, seja muito bem-vindo. A ideia e o propósito de tudo que a gente vai viver aqui é falar sobre essa caminhada da música cristã, da adoração, do louvor, de tudo que a gente tem vivido no reino de Deus. A gente vai estar usando um material e a gente vai estar usando esse livro chamado De Volta à Essência, do Jeremy Riddle, e a Bíblia, para conversar um pouco sobre adoração, para conversar um pouco sobre alguns pilares da vida. Esse livro ele é um grito, ele é um manifesto, ele é uma vontade muito forte de falar sobre algumas verdades. Então o meu pedido, já que você chegou até aqui e se você vai continuar com a gente, é que você não apenas assista esses vídeos, mas que você esteja muito concentrado, pense, reflita sobre tudo que a gente vai conversar aqui, ore, reflita sobre o que você tem vivido como cristão, como membro de alguma igreja, como servo no ministério de louvor da nossa igreja ou da sua igreja, e que você possa tirar proveito para que você se aproxime mais da essência do que é a verdadeira adoração. Que Deus te abençoe. A gente vai ter que ir bem devagar, porque a introdução desse livro, ela já é muito forte. Esse texto que a gente acabou de ver aí na tela, ele revela uma direção de Deus para um profeta. E esse é o texto que o Jeremy Riddle traz como introdução. Ele fala uma frase muito interessante, ele fala: eu não fui inspirado a escrever esse livro, eu tive que fazê-lo. É uma palavra muito forte, porque é uma crise, é um grito, é uma crítica e ao mesmo tempo uma autocrítica de alguém que é tão envolvido com a música evangélica, com a adoração, de alguém que entende o desafio das pessoas que estão ali numa linha muito tênue entre viver uma vida de adorador e ultrapassar essa fronteira e se estabelecer numa carreira de músico gospel, de celebridade cristã. E é muito interessante porque eu vivi isso. Eu, há muitos anos atrás, toquei no famoso mercado gospel. Vivi muitos anos disso. Vivi as experiências mais diferentes da minha vida, coisas lindas e coisas drásticas. Experimentei igrejas maravilhosas, experimentei igrejas que eu nunca imaginei que poderiam existir. Vi cenas bonitas, vi cenas sarcásticas, vi cenas que eu não gostaria de ter visto. Como por exemplo, num grande evento gospel que a gente foi tocar, e a gente se reuniu atrás do palco para orar, e uma banda muito conhecida chegou pra gente antes da gente subir e falou: pô, que legal que vocês oram, é interessante orar antes de cantar. Eu falei: mas como assim a gente tá orando para louvar o Senhor? Era um evento gospel e a banda já tinha esquecido de princípios básicos. E assim, isso foi muito forte. Dentro de hotéis, de aviões, a gente ouvindo comentários complicados, tipo: olha, vai nessa igreja que ali paga melhor. E essa percepção de mercado me incomodou muito. E eu acabei fugindo dessa história. E fiquei muito tempo fora dessa situação, olhando as igrejas que acabaram tornando a música como um entretenimento cristão, ou com um poder de barganha para lotar suas igrejas, mas não como um instrumento de adoração ao Senhor. E essa introdução desse livro fala muito sobre isso. Eu confesso que eu vivi polos muito extremos na minha vida, e quando eu li esse livro eu me identifiquei muito, que eu falei: caramba, é isso. Porque durante muito tempo eu me calei. Eu falei: eu vou para a igreja, eu fui para o outro caminho, fui tocar música secular, fui tocar em estúdio, fui fazer outras coisas. E ainda essa semana um amigo meu me procurou, antes de eu começar a gravar esse projeto em oração para saber se a gente gravaria. E um amigo meu me procurou com o seguinte comentário: falou: cara, eu acabei de assinar um contrato com uma gravadora cristã. E eu achei que ele estava feliz, e isso deveria ser algo bom. E ele virou e falou: eu estou muito preocupado porque eu não sei aonde isso vai dar. Eu não sei no que isso vai dar e eu estou preocupado com a repercussão disso. Eu falei: caramba, uma coisa que deveria ser boa tá tão melindrosa, tão complicada, que a gente está pisando em ovos para falar. E a pergunta é: como é que a gente vive essa crise? Será que a gente deve, como músico dentro da igreja, como adorador, como cristão, será que a gente deve colocar nossa cabeça debaixo do buraco como se fosse um avestruz?
e fingir que nada está acontecendo, deixar essas coisas acontecerem, deixar testemunhos ruins acontecerem? Ou será que a gente deve falar sobre isso? O meu convite para você é esse, que você comece a sair da superficialidade. Comece a olhar o que está acontecendo na igreja, na música, no cenário cristão, no chamado mercado gospel. E comece a pensar, cara, é isso que Deus quer pra gente. Comece a olhar para tudo o que você tem vivido, a maneira como você tem conduzido o teu ministério de louvor, se você é um líder no teu ministério, a maneira como você tem servido aqui na igreja, se você é da nossa igreja. E a sua pergunta tem que ser, será que o que eu tenho feito tem o real intuito de agradar o meu Senhor? Será que eu tenho vivido a minha vida como um adorador? Ou será que eu estou criando uma superfície, uma casca, um cenário para que o entretenimento gospel faça parte da minha vida, para que as pessoas se alegrem do que eu tenho feito? Então, o meu sonho é que a gente vive esse tempo nesse processo. Não num processo destrutivo, sabe? De críticas que não vão levar a nada. Porque tem gente que entra e começa a discutir sobre a vida da igreja e entra num processo de críticas que não constrói nada, só machucam pessoas. Não é isso. Mas uma reflexão séria, uma reflexão saudável, uma reflexão bíblica, para a gente olhar e falar para a gente mesmo, cara, para onde a gente está indo? Que você possa pensar sobre isso já nessa introdução. Pensa sobre isso e que Deus te abençoe.